Olá, estamos aqui no nosso momento da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Eu sou a professora Ivânia França e este é o meu sinal. Estamos com a intérprete de Libras, Maria Helena. Mas onde você pode encontrar a educação especial na perspectiva da educação inclusiva? Na TV Alep, no horário das 8h45 às 9h, e temos a reprise no horário das 18h45 às 19h, no canal 10.2. E também no YouTube, no canal do Educa Recife. Então vamos lá. No outro momento eu falei sobre coordenação motora fina. E agora vamos estar abordando nesses 3 dias coordenação motora grossa. Como acontece e como tem o início dessa coordenação motora grossa? Vamos entender um pouquinho a partir de que momento isso pode ser estimulado e o estudante, a criança, o bebê, ele começa a fazer uso dessas habilidades. Vamos lá? Então, aqui temos uma imagem onde tem as crianças pulando, levantando os braços, dançando, fazendo uso dessa coordenação motora grossa. Então, como a coordenação motora grossa se desenvolve? Vamos entender um pouquinho como é esse processo, se dá de maneira rápida ou se tem uma maneira lenta, cada coisa no seu momento e sempre sendo estimulado para que isso tenha um desenvolvimento completo. Vamos entender um pouquinho como ela se desenvolve? Vamos lá? O desenvolvimento da coordenação motora grossa é um processo gradual, em que o fortalecimento dos músculos, a coordenação e a conquista de cada habilidade tem influência em como o bebê se prepara para a próxima etapa. Então, a partir do momento que o bebê nasce, ele já está fazendo uso dessa coordenação motora, mas precisa ser estimulado. Ele precisa estar se preparando para atingir a próxima etapa, porque o crescimento vai acontecendo e aí os pais, a família, o responsável, vai dando esse estímulo para que esse bebê ele faça uso dessa coordenação motora grossa. Vamos ver um exemplo? Para que ele aprenda a se sentar, precisa primeiro ter controle da cabeça. Eu acredito que vocês já tenham tido a oportunidade de observar um bebê nessa fase inicial, que ele está ainda naquele momento de sentar. Quando senta e ele não tem ainda a coordenação motora definida e o corpinho vai para frente, ou vai para o lado, ou vai para o outro lado, enfim. Se o adulto que está ali proporcionando esse momento de sentar, não colocar um travesseiro, uma almofada e sair dando o suporte que ele precisa, até que os músculos dele ele consiga desenvolver e entender que a cabeça tem um peso muito maior e que traz esse desequilíbrio. Então, isso é estimulado, isso é conquistado a cada momento que esse movimento vai acontecendo. Vamos lá. Então, essas primeiras habilidades formam as bases para as que virão depois. Para que essas bases sejam sólidas, é importante proporcionar os estímulos adequados a cada fase dele desde cedo. É como eu falei, desde o primeiro momento, então o bebê ele já vai ter aqueles movimentos involuntários, não é? Aí a partir desses movimentos, aí é que a mãe, o responsável, o pai, com quem essa criança, esse bebê, ele esteja convivendo, você vai estimulando e ele vai dando resposta, tá? Mas vamos ver aqui algumas atividades da coordenação motora grossa. Observe aqui essa imagem. São muitas atividades de coordenação motora grossa que podem fazer com que o bebê, desde o nascimento, de acordo com a idade e a fase de desenvolvimento, ele consiga ter esses movimentos. Observe aqui que tem um bebê
ele já fazendo um movimento aqui, com o bracinho levantado, o outro ele querendo caminhar para, não sabe se ainda consegue dar alguns passos, o outro procurando equilíbrio, levantando os dois bracinhos. Então, cada fase, cada desenvolvimento, cada criança, ele precisa ser estimulado, ele precisa realmente do adulto fazendo esse estímulo e acompanhando cada momento. Então, vamos ver os primeiros momentos, alguns dos primeiros momentos que acontecem, tá certo? Vamos lá. Observe aqui essas duas cenas. Tem uma mãe com um bebê com a barriguinha encostada no colchão. A outra, o bebê está com as costas encostada no colchão, num colchonete. Então, essa atividade de coordenação motora grossa tem como objetivo fortalecer os músculos do pescoço, para que o bebê possa adquirir o controle da cabeça. Então, ele ainda não consegue esse controle, então, aí a mamãe está estimulando esse primeiro momento, batendo palminhas, chamando a atenção, ele olhando e imitando, tentando imitar, sorrindo, gostando dessa interação com a mamãe. Na outra cena, o bebê está, a mamãe levanta os pés, pega os dois bracinhos, a mãozinha, levanta, volta, e isso é tudo estímulo para que ele consiga desenvolver essa coordenação motora grossa, que ele consiga fortalecer seus músculos, que ele consiga sentar. Lógico que cada criança tem seu tempo, cada criança vai estar. Tem criança que consegue sentar com menos meses, outro já precisa de um tempinho maior, mas esse estímulo é importante aonde a criança está convivendo. A gente precisa estar oferecendo esses estímulos. Aqui. Essa atividade de coordenação motora grossa, observe que o bebê ele está segurando os pezinhos. Então, a mamãe vem, coloca ela com a ajuda de uma almofada, de um travesseiro, e coloca o bebê para ele ficar sentado. E geralmente, como eu já falei há pouco tempo, quem já teve essa oportunidade percebe que o bebê, o colchão, a almofada, o travesseiro, ele sozinho, ele não consegue garantir que esse bebê consiga ficar sentado. Se ele ainda não tiver essa coordenação, entender que a cabeça tem um pezinho maior, então ele vai para um lado, ou ele vai para o outro, ou ele pode deitar para frente. Então, aí a mamãe está ali, observando o papai, a família, ou se esse bebê está na creche. Então, tudo isso vai organizando e estimulando, até ele perceber que a cabecinha precisa ficar numa organização diferente. Eu não posso colocar para o lado direito, nem para o lado esquerdo. Então, isso vai acontecendo de maneira gradual, sem nenhuma pressa, que isso ele vai conseguir atingindo esse momento. Então, observe aí esse apoio. Ele está utilizando 4 apoios, esse bebê. Ele não está em pé, ele não está andando, ele não está sentado, mas ele está totalmente apoiado no chão. Não é? Esse bebezinho muito feliz com o espaço que ele tem aí para poder desenvolver. Mas para que serve esses 4 apoios? Ele vai começar a ter autonomia, ele vai começar a perceber o espaço que ele tem, até onde ele pode ir, e também, se ele estiver observando algum objeto, ele vai olhar e vai tentar chegar naquele objeto utilizando todos os músculos, entendeu? Ou vai engatilhando, ou ele vai levantando e descendo, ou vai encontrar algum movimento para que ele chegue até aquele objeto, se for uma bola, se for uma chupeta, se for uma mamadeira, uma chuquinha, mas ele vai dar um jeito de utilizar a sua coordenação motora grossa para chegar naquele espaço. Mas vamos ver
Por que esse movimento é tão importante? Essa atividade de coordenação motora grossa ajuda a fortalecer os braços e as pernas e a ficar em 4 apoios, que ele está utilizando as mãos e os joelhos no chão, para que aprenda a engatear. Mas aí, quem teve já a oportunidade de conviver com bebê, com criança, nessa sua fase inicial, talvez tenha observado que alguns não conseguem engatear. Eles começam a andar e não passam por esse processo. Isso é muito relativo de cada criança. O que precisamos é estar sempre estimulando para que ele se desenvolva, para que ele tenha autonomia. Ele quer uma água, então a chuquinha, a mamadeira, o copo dele está ali e vá buscar sua água, está ali, vem aqui, ou então na sua própria mão, tome. Então tudo isso é um estímulo que você está envolvendo de maneira prazerosa. Aquele bebê que ele se sentir desconfortável, inseguro, ele vai começar a chorar. Então ele não vai conseguir chegar até você para pegar o objeto que ele tanto deseja naquele momento. Ele vai começar a chorar e você vai ter que estimular de uma outra maneira. Não vai deixar só ele chorando. Diminui o espaço, deixa só pelo menos que ele faça isso com o braço e consiga pegar o copo ou o brinquedo que você esteja oferecendo no momento. Mas a estimulação ela precisa acontecer e ele se desenvolve, na verdade, praticando. Vamos lá. E esse aí, pela mão. Observe que os passinhos eles estão precisando do apoio da mão do adulto. Então, ele vai dando um passo atrás do outro e gostando. Eles adoram esse movimento. Essa atividade também é muito importante. Ela irá estimular a dar passinhos para frente e andar com ajuda. E também não é só andar com ajuda. Vai ter algum momento que você coloca em pé, o bebê em pé, e dá 2 passinhos para trás. E chama, vem, vem. E ele consegue dar 1 e talvez ele agache. Mas talvez ele consiga dar 2, 3. E isso é muito importante. Principalmente quando você dá aquele reforço positivo. Bate palmas, parabéns, você já sabe andar. Então ele vai conseguir se sentir muito mais motivado para seguir adiante. Olha aqui, contando os passos. Por que é importante? Geralmente, na creche, porque talvez as famílias não tenham essa quantidade de bebês. E o que é que acontece? Vamos sentar todos eles. Vamos lá? Agora levante você. Aí cita o nome da criança. Levanta, vem aqui, venha buscar agora essa bola. Então pega a bola e ele vem. Vamos lá, 1, 2, vamos contar os passinhos. Conseguiu dar 3 passinhos, que maravilha! Agora senta lá. Titia vai chamar o próximo. E assim vai estimulando os passinhos de cada criança. Aqui temos uma coordenação motora que vai ajudar a praticar a ação de subir e de descer escadas. Desculpa. Então, é uma atividade também muito importante. E quem tem o acesso à escada a escada é realmente muito perigoso, mas para a criança que está desassistida. Quando a criança ela está assistida, ela está acompanhada pelo adulto, então é uma estimulação muito importante. Nesse espaço aí, observamos um adulto com uma criança. E vamos lá. Aí você está trabalhando atenção, concentração, porque você vai precisar explicar para ele, você vai esperar. Quando eu contar até 3, ou quando eu bater palminhas, você vem. Então a ansiedade deles é tão grande que ele já corre antes do tempo. Você, não, eu não chamei ainda, espera lá. Então você está trabalhando a coordenação motora grossa, mas associada a outras habilidades. Essa atividade do pula-pula, além de proporcionar todos os movimentos do corpo, também você vai estar associando a palavra ao objeto, ao brinquedo, que ele vai desenvolver com muita facilidade. Pula-pula,
ele não vai formar uma frase, mas o pula-pula vai sair de maneira muito espontânea. Então, aqui temos algumas atividades que exigem a coordenação motora grossa, que é o correr, o levantar na cama, o levantar no sofá, o pular, caminhar, erguer objetos, ele pega o objeto, ele ergue, dançar também, está utilizando toda a coordenação motora grossa, o subir a escada, praticar esportes. Eu espero que você tenha gostado e tenha ficado até agora, porque nos outros 2 momentos vamos continuar falando sobre coordenação motora grossa. Até lá!